Sejam bem-vindos ao canal, é um enorme prazer estar aqui novamente. Como vocês já sabem, o canal é Vocação Jurídica e o meu nome é Roberta Renault. E hoje eu quero chamar a atenção para vocês de um tema importante e que vem sendo debatido bastante pelos operadores do direito. Mas antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre a necessidade do advogado ter um pensamento crítico diante dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que lhe são apresentados. É importante que a gente se posicione. E para isso, a gente precisa do quê? De um embasamento técnico. A gente precisa estar preparado, para ter esse posicionamento. Então, vamos estudar os princípios, vamos estudar profundamente as disciplinas de direito penal, processo penal, as raízes, o que está por trás, o estudo dos pactos também, dos quais o Brasil é signatário, os pactos internacionais. Isso tudo vai te dar uma segurança maior para que você se posicione de forma contundente diante de um tema. E isso muitas vezes é primordial para o êxito do processo criminal que você está atuando, né? Nós precisamos nos posicionar. Então, feitas essas considerações, agora eu vou falar um pouquinho do tráfico de drogas, aquela figura que nós já conhecemos do artigo 33 caput da Lei 11.343 de 2006. O que acontece? Vamos fazer uma breve introdução da Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 90. Ela é que define o que vem a ser crime hediondo. Se vocês olharem o artigo 1º e o parágrafo único desse artigo, vocês verão um rol que é taxativo, Não são admitidas outras hipóteses além das previstas no Código, na Lei, 8.072. Lá você verá quais os crimes são considerados como hediondos. E é um rol taxativo justamente porque, uma vez crime hediondo, várias consequências prejudiciais para o seu cliente surgirão. Uma delas é no que diz respeito à progressão de regime. As frações para a progressão ficam muito mais graves, maiores, E outras consequências grandes com relação a livramento condicional e etc. Então, se vocês olharem hoje a redação do artigo 1º e do seu parágrafo único, verão que o tráfico não está ali. Se vocês não verificam a presença do tráfico ali, o que acontece? Ele não é hediondo, não pode ser considerado hediondo. Ok, e para fins de progressão de regime, o que acontece com o tráfico? Antes do pacote anticrime, nós tínhamos o artigo 2º, parágrafo 2º. Embora o tráfico não fosse hediondo, ele era mencionado nesse artigo 2º, parágrafo 2º. E o legislador dizia que os crimes ali definidos tinham regras especiais para a progressão de regime. Então, ao invés da antiga redação do 112, da Lei de Execução Penal, que fala que os crimes comuns, a progressão era de 1/6, quando o crime era hediondo, ou o tráfico, tinha até o terrorismo também, Enfim, nós estamos falando aqui do tráfico. Quando o crime era de tráfico de drogas, a progressão era igual à dos crimes hediondos. 2/5 primário, 3/5 reincidente. Então, a gente entendia que o legislador, ao criar o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072 de 90, ele estava fazendo uma equiparação, ou melhor, equiparando o tráfico ao hediondo. Muito bem. E o que acontece? Hoje, com a vigência do pacote anticrime, nós não temos mais esse parágrafo 2º. Então, o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072 de 90 foi revogado pelo pacote anticrime. E quando foi revogado, nós não temos mais um texto expresso equiparando o tráfico de drogas com o crime hediondo para fins de progressão de regime. Não existe mais nada expresso nesse sentido. E o que a gente faz diante disso? A gente vai lá para as regras do artigo 112. Vocês sabem que hoje, com o advento do pacote anticrime, todas as regras de progressão estão agora concentradas no artigo 112. E vocês verão lá na redação do artigo 112 que muitas vezes ele fala que é hediondo ou equiparado.
Mas ele também, quando criou essas regras novas, o legislador, ele também não disse expressamente que o tráfico de drogas estava equiparado ao hediondo para a progressão de regime. Então existe o que? Uma omissão legislativa. E é por esse motivo que muitos operadores do direito têm sustentado que os crimes de tráfico de drogas, eles não são mais equiparados aos hediondos para fins de progressão de regime. E mais, existem outros fundamentos utilizados para dar um maior convencimento a essa tese. Um outro fundamento é a lei do terrorismo. Se vocês verificarem o artigo 17 dessa lei de terrorismo, ela diz expressamente que o crime de terrorismo, ele vai ter o mesmo efeito, ele vai ser equiparado na sua integralidade aos crimes hediondos. E existe uma resistência do Poder Judiciário, né? A gente precisa entender que o Judiciário não está encarando isso de uma forma bacana, não, dizendo, porque o legislador não falou mais sobre isso, então vamos aplicar a progressão dos crimes comuns ao tráfico de drogas. A coisa vem sendo muito repudiada pelo Poder Judiciário. Em resumo da ópera, o que eu quero que você saiba hoje é que o tráfico, ele é sim inafiançável, então nesse sentido ele é equiparado ao hediondo, mas quando fala em progressão de regime, o legislador é silente. Por essa razão, o que eu sugiro que você faça? Se você está acompanhando um processo de execução penal, você vai requerer, no curso do processo, que a progressão ocorra na fração correspondente ao crime comum. Aí você vai verificar se é primário, se é reincidente, se o crime teve violência, ameaça contra a pessoa, e aí com base nisso, você vai dizer qual a fração correta, qual o percentual, né? Mas, independente desses critérios, você já sabe, tem que mostrar isso ao juiz, que a progressão deve ser igual a de um crime comum, né? Por conta de tudo que eu acabei de falar. A gente precisa entender que no ordenamento jurídico existe o princípio da reserva legal. Então, o que acontece? Eu só posso prejudicar a situação de um cliente, né, aplicando uma norma mais prejudicial, quando está expressamente previsto. Presunções de que o legislador cometeu um erro, foi um equívoco, ou qualquer outra análise nesse sentido, não pode ser admitida. Então, se o próprio juiz, você faz o pedido da progressão como crime comum, se o juiz não admitir, graças a Deus existe o STJ e o STF. Eu tenho sentido que ultimamente os advogados têm encontrado um maior conforto, um maior respaldo nos tribunais superiores, né? Então, não desista, né? Porque o judiciário não tenha acolhido muito essas teses, que você vai desistir. Acho que a gente sempre deve lutar pelo melhor do cliente, né? Pelo que é melhor para ele, pelo que é o correto, pelo que é justo, pelo que está amparado nos princípios constitucionais, processuais penais e penais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você aplique isso na sua vida cotidiana e que comece desde já a desenvolver o seu próprio pensamento crítico. Eu já vi alguns advogados, e vocês também se já são estudiosos, já estão em contato com várias doutrinas, advogados que criaram teses novas. O direito ele está sempre em transformação, né? Então, em razão dessa questão de transitoriedade, de transformação, a gente pode sim e deve contribuir com novas teses. Então, preste atenção nisso, estuda bastante e se você tiver gostado desse vídeo, por favor, curte aqui, porque cada curtida mostra ao YouTube que esse conteúdo ele é importante para você. E compartilhe com amigos, com pessoas que estão no direito, que querem advogar, que querem militar na área criminal, tá bom? Sugestões também de novos temas, é só colocar nos comentários. Um forte e carinhoso abraço para você, até segunda-feira que vem com um novo vídeo, com um novo conteúdo. Beijo grande, fica com Deus, tchau!